Olá, pessoal! Nós vamos falar hoje sobre a identidade nacional e ensino de história no Brasil através de um texto de Circe Bittencourt, com contribuições também de José Rivair Macedo e de Pedro Paulo Funari. Este documento completo está neste endereço que eu estou deixando bem aqui para vocês. Caso vocês tenham interesse de fazer uma boa leitura, tá? É só procurar esse texto. Então, nele, nós vamos ver que o ensino de história no Brasil está ligado à constituição de identidade nacional, mas não basta aceitar tudo quanto nos deixou a tradição escrita. Então, só o que está nos livros não basta. Nós não podemos aceitar só isso. É necessário fazer falar uma grande multidão de figurantes mudos. Por exemplo, os mais velhos, os nossos ancestrais, nossos pais, avós, bisavós, né? Então, essas pessoas, aquele sertanejo, tá? A Dona Maria, aquela raizeira, aquela benzedeira, tá? Então, tudo isso faz parte da nossa tradição, tá? E é muito importante para que nós tenhamos este conhecimento, tá? Então, são até mais interessante e importante do que outros que apenas escrevem história, ok? É muito legal. Primeiro que a gente vai se divertir ouvindo essas pessoas, dando voz a essas pessoas, tá? E o aprendizado é fundamental, ok? Bom, então há diferentes nacionalismos no ensino de história do Brasil, trabalhados na sala de aula com a finalidade de formar politicamente o estudante. Então, o grande objetivo da história escolar tem sido de entender as organizações das sociedades em seus processos de mudança e permanência ao longo do tempo. E neste processo surge o homem político, o agente de transformação, entendido não somente como um indivíduo, mas também como um sujeito coletivo, ou seja, ele vem para representar uma coletividade, tá? Então, representando uma sociedade, um estado, uma nação ou apenas um povo, ok? Então, a história do Brasil ela é compreendida como parte complementar de um mundo capitalista maior e seu estudo visa entender o papel que os países desempenham como nação emergente sob o impacto do dominador neoliberal. Então, ela aparece como um apêndice da história global e sua existência deve-se ao desenvolvimento do capitalismo comercial com base na expansão marítima europeia. A microhistória é a lógica e a chave para a compreensão da nossa condição de país permanentemente periférico. Então, veja só, nós fazemos essa fala, essa mostra dessas pessoas, tá? Que não se tornou escrito, não se tornou um documento escrito, tudo isso faz parte de uma microhistória. Então, nós temos que entender que através dessa microhistória nós podemos entender o macro, ok? E aí, entendendo o macro, nós vamos perceber a nossa condição periférica, tá? Então, neste nosso desenho aí, nós temos o índice de desenvolvimento humano, mostrando as desigualdades de renda. Então, veja só, todo o resto do mundo está na corzinha marrom, tá? Estão se destacando pela uma condição melhor de renda, tá? Enquanto que essa parte em verde, tá? E também que compreende Haiti, Colômbia e Paraguai, tá? Então,
que para a nossa lógica de compreensão desta situação periférica que nós fazemos em relação ao resto do mundo, principalmente a essa parte norte do mundo, ok? Neste contexto, surgiu a história integrada que vem se preocupando em trabalhar nos livros didáticos uma forma que permitia a maneira rápida de identificar, através dos conteúdos de história do Brasil, a formação da identidade nacional. Então, embora vejamos como exemplo em um livro de 42 capítulos, por exemplo, apenas 12 capítulos tratam sobre a história do Brasil. O mesmo se percebe nos livros de ensino fundamental, onde de 168 capítulos, apenas 30 deles estão voltados para a história do Brasil. Tá? Então, até nos livros didáticos, o que nós queremos enfatizar é isso, até nos livros didáticos, ou seja, estão sendo repassados para as crianças, para os nossos adolescentes, desta maneira. Então, nós precisamos lutar para que isso mude, tá? E para que a gente faça com que isso mude, é importante a escolha da nossa profissão e, através da nossa profissão, buscarmos mais leituras e também reescrever essa história. Okay? Então, a história integrada nos livros didáticos no Brasil na década de 60 trazia um país extremamente dependente. Analisava-se o atraso dos países latino-americanos pelas sucessivas ondas de dependência colonial, primário exportadora, tecnológico-financeira. Então, aqui nós estamos falando da década de 60, mas nós esquecemos que nós somos isso, século XX, né? A partir do século XX, portanto, década de 60 está em meados do século XX. Então, nesta época, nós já somos o maior produtor de frutas, tá? Então, às vezes se esquece isso, se joga fora tudo isso. Nos livros didáticos, essas informações não aparecem e aí são trabalhados, são repassados, tá? Como países que vivem em sucessivas ondas de dependência, ok? Então, nós precisamos olhar muito para essas questões. Já nos anos 80, se ignora a realidade específica dos conflitos de classe no Brasil da década na América Latina e passa a se entender apenas como resultante da história europeia e norte-americana. Então, justifica-se o atraso, sobretudo, por intermédios de diferenciações de processo de colonização, de um lado espanhóis e de outros portugueses, e do outro também os ingleses. Então, às vezes, a gente acaba se fazendo aquela pergunta: e se nós tivéssemos sido colonizados pelos ingleses, seríamos diferentes? Não é? Porque, por exemplo, Estados Unidos foi colonizado pelos ingleses e rapidamente partiu, ajudado pelos próprios ingleses, ele partiu para uma independência, se torna independente, faz a corrida, a marcha para o oeste, colonizando todo aquele território que é imenso, tão quanto o nosso Brasil, não é? Mas ali, às vezes, a gente esquece, não é? Que a Inglaterra foi dos últimos países europeus a acabar com toda a sua colonização. Então,
mesmo que os Estados Unidos tenham sido colonizados rapidamente, quem é que garante que o Brasil teria sido também levado a essa independência rapidamente, né? Porque até muito recentemente ainda haviam colônias na África e na Ásia que eram colônias da Inglaterra, tá? Então, é de se pensar, ok? Bom, há também uma outra posição de identificação nacional, a partir da história contada e vista como um nacionalismo de direita, identificando nas fases ditatoriais tanto de Getúlio Vargas como do período militar de 64. Então, este nacionalismo é analisado por intermédio da produção de livros didáticos que tendem a transformar em um dos principais instrumentos de difusão da história nacional. Então, vejam só, mais um probleminha que nós encontramos aí, tá? Nessa identificação nacional, ok? Então, essa história contada visa um nacionalismo de direita, ok? Identificando nas fases ditatoriais de Getúlio e de 1964, ok? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não simplesmente vá reproduzindo isso sem pensar ou sem fazer com que o seu aluno pense, tá? E faça e chegue à sua conclusão, certinho? Bom, então, esse sentimento chamou-se de xenofobia. Que sentimento era esse? Então, no século XX, né, século passado, o nacionalismo foi associado a um sentimento patriótico. Houve aí a ampliação da rede escolar para os diversos setores sociais e foi acompanhado de um início de sentimento patriótico exacerbado, que conduziram ao início do século XX à preparação para a guerra. Então, esse era o sentimento, esse nacionalismo exacerbado era chamado de xenofobia, ok? Então, no Brasil, até o início da República, existia esse sentimento patriótico, regional ou local, mas sem conotações nacionais, tá? Então, nós vamos ver posteriormente as várias revoltas que aconteceram no Brasil, tá? Por esse sentimento patriótico regional e local, certo? Mas a conotação de nacionalismo, nós não tínhamos isso, pelo menos não da forma como ela era expressa tanto nos Estados Unidos quanto nos países europeus, certo? Então, em relação à história da educação, vemos no texto de Circe Bittencourt, aí está a imagem da Circe Bittencourt. Às vezes a gente fala muito no autor, mas nós não o conhecemos, né? Nós não nos damos este prazer de conhecer quem é essa figura, gente, quem é essa pessoa, tá? Então, aí está uma imagem de Circe, que é a questão do debate de um currículo unificado para todo o território nacional é recente. Então, desde 96, com a instauração dos parâmetros curriculares nacionais, mas ao longo da história do nosso país, nota-se que este debate já existia, tornando-se necessário que tal discussão seja problematizada. Então, a Circe, ela mostra muito essa questão do debate de um currículo unificado. Um currículo unificado
não sei até que ponto ele seria interessante para nós, por exemplo, lá no início do século XX, né, quando esse debate acontecia muito, e existia aí um currículo unificado, então era muito difícil para determinados alunos. Por exemplo, uma época, né, início do século XX, uma época onde se trabalhava cartilha, por exemplo. Então, na cartilha, você trabalhava, vamos imaginar, as frutas. Então, determinadas frutas que tem nas regiões sul, não tem nas regiões norte e nordeste. E o contrário também, não é? Então, como é que você trabalha uma determinada fruta ou um determinado alimento, não é? E que é difícil até da criança ou do adolescente ou da pessoa, né? Não sei em que série que a gente está trabalhando com aquele determinado contexto, como é que você vai trabalhar aquela fruta numa região em que nunca se viu aquele tipo de alimento, não se sabe o sabor daquele alimento, não se sabe de que árvore, se aquilo dá em árvore ou não, tá? Então, essa discussão do currículo unificado, então, é uma discussão que hoje ainda, às vezes, vem à tona por conta disso. Então, foi uma evolução, esta separação, tá? Trabalhar de uma forma um pouco diferente. Então, com a instauração dos parâmetros curriculares, ao longo da história, o nosso país nota que os debates já existiam, tornando-se necessário que tal discussão seja problematizada. Então, esta é a problematização. Como é que eu vou trabalhar a questão do tempo, as estações do ano, por exemplo, numa região centro-oeste, né? Onde nós estamos em plena primavera, com sensações de verão, com um clima hoje, por exemplo, chegando a 40 graus. Tá? Como é que nós vamos trabalhar o vovô viu a uva, tá? Em regiões norte e nordeste, tá? Onde a seca é a realidade até hoje, século XXI, e determinadas pessoas não sabem mais em que contexto que o vovô viu a uva, tá? Então, tudo isso são problematizações que nós precisamos de ir levantando. Então, qual a contribuição da história para a construção da identidade nacional? Segundo Pedro Paulo Funari, o ensino de história na escola fundamental é média, tá? Então, o ensino de história na escola fundamental e média já se apresenta como um grande tema e fervilhavam as propostas curriculares que tinham de a ver com os períodos da história. Então, esse aí é o Pedro Paulo Funari, tá? Assim como eu fiz com o Circe Bittencourt, trouxe também a imagem de Funari aí para vocês, tá? Então, ele também continua trazendo essa discussão aí, tá? Do ensino de história nas escolas, tanto na escola de ensino fundamental como na escola de ensino médio, que fervilham aí as propostas curriculares, estão sendo uma necessidade, tá? De nós olharmos para essas contribuições aí da história para essa construção da nossa identidade. Então, conforme o texto também de José Rivair Macedo, em poucas linhas, fale sobre
a estrutura deste texto, tá? Então, o José Rivair Macedo, ele diz que a história do Brasil é compreendida como parte menos substantiva e apenas complementar de um mundo capitalista. Então, quando eu peço fale sobre a estrutura do texto, na verdade eu quero que você leia o texto, tá? Então tem lá o endereço, lá no início, tá? Da nossa apresentação, e aí eu quero que você construa uma questão sobre o texto e publique na nossa sala virtual, na aba de atividades. Então, o que foi do texto que mais chamou a sua atenção, tá? O que te levantou dúvidas ou chamou a sua atenção, ou você ficou assim, sabe, interessado em saber um pouco mais a respeito daquilo, ou até mesmo uma novidade que trouxe para você e que você quer trazer na nossa sala, na aba de atividades, tá? Como vocês mesmos sugeriram, ok? Então, dessa vez, na aba de atividades, tá? Então, você vai construir a sua questão e colocar lá para nós deste contexto histórico que nós estamos trabalhando aqui, ok? Bom, então é isso por hoje. Muito obrigada e até mais!